para quem nunca viu um módulo antes do encapsulamento, para quem nunca viu a soldagem das células, vocês vão conhecer isso tudo no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento aqui dentro da BYD. Galera, chegamos agora no Parque de Diversões, Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento da BYD Brasil. Estamos aqui com o Rodrigo Garcia, que é o gerente de pesquisa e desenvolvimento, e vai nos explicar em detalhes cada detalhe da célula fotovoltaica, do corte, dos ensaios de eletroluminescência, ensaios de durabilidade do módulo fotovoltaico. Então a gente vai rodar um pouquinho agora esse laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Rodrigo vai explicar ponto a ponto dos ensaios, a importância, e no final a gente vai discutir um pouquinho mais sobre células, beleza? Vamos lá então. Rodrigo, se quiser se apresentar, fica à vontade. Perfeito. Bom, pessoal, obrigado aí pela oportunidade de estar mostrando um pouquinho das nossas atividades aqui no departamento de P&D. Meu nome é Rodrigo Garcia, sou gerente de pesquisa e desenvolvimento atualmente e é isso aí. Que legal. Pessoal, vocês vão ver a diversidade de ensaios que é feito aqui. Até um ponto importante, né? Muita gente tem aquela objeção que o Brasil simplesmente monta módulo fotovoltaico, isso cai por terra, vocês vão ver hoje, né? Então o Rodrigo já está há bastante tempo trabalhando na pesquisa e desenvolvimento, vocês vão ver o laboratório, que é um deles, existe um outro, que é em parceria com a Unicamp, que o Rodrigo falou que também é ainda maior. Então vamos lá, vamos começar pela máquina de corte a laser, certo? Sim, com certeza. Bom, como vocês podem ver, nós adquirimos as células hoje grandes, né? Hoje os formatos de células vêm crescendo cada dia mais. E esse é um formato da célula, ela está full cell aqui, os antigos full cells, né, que a gente falava, mas hoje todos são montados no formato half cell. Legal. Então, no processo de montagem dos módulos hoje, a gente tem o processo de corte como obrigatório. Então, esse é um equipamento para laboratório, onde não tem o foco de produtividade, mas sim a gente pode fazer diferentes configurações de corte, diferentes estudos, parametrizações de processo, justamente para estudar esse processo, né, que pode impactar até na eficiência, na durabilidade do produto final. Então, cada processo que vocês vão ver aqui, eles afetam a durabilidade, então a gente tem que estar olhando tudo de pertinho para ter certeza de garantir a qualidade final do produto. Que legal. Então, vocês ouvem falar muito sobre half cell, mas a célula, ela vem a célula full cell, né? Exatamente. A célula, aquele módulo antigo com a célula grande, essa aqui é uma célula M12, né? Exatamente. Então, é uma célula convencional que passa por um tratamento de corte a laser. Esse corte garante um corte com extrema precisão e forma então o half cell, o famoso meia célula. Para quem nunca viu uma câmara de corte, né? Aqui está um exemplo dentro do laboratório. Como o Rodrigo disse, não focado em produção, mas a gente vai mostrar o funcionamento delas para vocês também. Então, recebeu a célula, cortou a célula, corte a laser. Vamos agora para os próximos ensaios, né? Os próximos testes que são extremamente importantes. Sim. A gente está vendo a célula, depois ela vai passar por um processo de encapsulamento, tem vidro, backsheet, tem vários itens que podem ou ajudar ou atrapalhar na absorção da luminosidade na célula fotovoltaica. Então o Rodrigo também vai explicar um pouquinho desse processo e eu já adianto que um ponto que me surpreendeu, o Rodrigo hoje disse que a tecnologia, por exemplo, de vidro, ele consegue otimizar a produção da célula, é isso? Exatamente. Como nos últimos anos houve uma grande, acho que quem acompanha aí, né, até mesmo no mercado brasileiro, que é um mercado jovem, uma grande transformação até dos próprios produtos. As células crescendo, os módulos crescendo, as potências crescendo muito. Isso se deve a vários fatores, né? Tanto tecnologias de célula, mas tecnologias de módulos também. Então, hoje a gente vê que as interconexões, os fiozinhos mudaram. Hoje a gente tem vários fiozinhos, antes a gente tinha menos, a gente tinha 5 a 6, hoje essa célula tem 12. E crescendo, né, e aumentando. Isso tudo para a gente melhorar aí, todos os componentes que afetam a eficiência final do módulo. Tá? Então, por conta disso, a gente tem o desenvolvimento e o aumento da eficiência dos produtos. Que legal. Uma maneira de aumentar a eficiência do módulo como um todo é reduzir as perdas, né? Sempre. Então, sempre. Um dos trabalhos que realmente
é muito focado e que faz com que o módulo realmente, nos últimos 10 anos, praticamente triplicou a potência comercial. Eu lembro quando eu entrei no mercado, a gente trabalhava com módulos de 200, 210 watt-pico. Vocês vão ver ali um módulo com heterojunção já, uma tecnologia moderna, desenvolvida, estudada, inclusive aqui no laboratório da BYD Brasil, no departamento de módulos fotovoltaicos, né, módulos chegando a mais 600 watt-pico, 670, né? 700 watts. 700 watt-pico. Então, realmente é algo que revoluciona, né? O mercado realmente passa por uma transformação gigantesca. E aí, falando bem brevemente sobre esses dois tipos de ensaio, né? Com certeza. Então, são ensaios que vão mensurar o quão translúcido, né? O quanto passa de luz em cada um dos componentes, é isso? Sim, na verdade a gente tem dois equipamentos diferentes aqui. Esse equipamento, ele é um equipamento para fazer a caracterização da eficiência espectral da célula. Tá. É algo um pouco diferente, para estudos mais refinados, um pouco, não são características que a gente costuma ver em datasheets de módulos e tudo mais, mas eles são, dentro do espectro, né, a gente entender a eficiência da célula em todo o espectro da luz, né? Legal. Então, esse é o objetivo desse equipamento, para estudos um pouco mais aprofundados. Aqui a gente tem um equipamento para medição de transmitância, que aí sim entra nesse ponto que você comentou. Todo quanto componente que ele é translúcido, seja o vidro, seja os encapsulantes, obviamente é muito importante a gente caracterizar e entender a qualidade do material, todo fóton, né, toda a luminosidade aí que passa por esses materiais, eles podem ser perdidos, caso eles não sejam tão translúcidos. Então a gente consegue caracterizar cada um dos componentes antes de montar o módulo, para entender o que isso afeta na potência final, o que isso afeta inclusive até na degradação, né? Então tem materiais que absorvem certos comprimentos de onda que não são legais e degradam mais, então tudo isso faz parte desse tipo de estudo de transmitância. Então a gente vai pegar toda a amostragem espectral que esse módulo pode, num cenário real, receber, estudar o comportamento, né? Então isso é extremamente importante para inclusive chegar na eficiência da célula, entendendo ali o espectro de luz que ela deve absorver, indo aqui para entender também a transmitância, principalmente do vidro, né? Então muita gente pergunta... Vidros e encapsulantes. Vidros e encapsulantes. Muita gente pergunta se é um vidro convencional. Não, é uma tecnologia, é um segredo do fabricante do módulo fotovoltaico, justamente para ocorrer o que o Rodrigo nos afirmou aqui, né? Captar o máximo de fótons de luz possível, né? Porque se você começa a perder esses fótons de luz, você perde produção de energia, né? Você perde potência no final do dia, energia do seu módulo fotovoltaico. Então, dois ensaios aí bem legais, né? Eu particularmente nunca tinha visto presencialmente, então uma oportunidade bem legal. Isso aí. Seguindo. Legal. Esse aqui, ele é um equipamento também muito importante. Ele é um flash test, tá? Só que de células fotovoltaicas. Legal. Então, é a mesma condição de teste, onde a gente testa os módulos prontos, né? Que dá todas as características, parâmetros elétricos, datasheet do produto, porém a nível de células fotovoltaicas. Legal. Então ele tem as condições de teste STC, Standard Testing Conditions, para células. Então ele é um pouco diferente. Então, até abrir aqui, vocês podem dar uma olhada. Aqui tem um exemplo de célula, né? Ensaio. Exatamente. E aí ele tem o flash, as unidades de contato, para que a gente meça aí a eficiência das células antes da soldagem, antes da montagem, para a gente ver. Inclusive é aí que você consegue garantir que a sua tecnologia de vidros encapsulantes aprimora a eficiência do módulo depois de montado, né? Exatamente. Então você tem uma eficiência da célula antes de ser montada menor do que após a sua montagem. Exatamente. Esse é um indicador que nós temos, não é muito comercialmente divulgado, porque é uma questão bastante da indústria de módulos. Mas tem um indicador que se chama CTM, é um pouco técnico, mas basicamente é a medição da quantidade de potência de células que você encapsula no módulo pela potência final do módulo, em porcentagem. Que legal. Então, há poucos anos atrás, onde a gente tinha tecnologia full cell, de 4 a 5 barramentos, a gente girava em torno de 98% de aproveitamento da potência das células. Que legal. Hoje, com todas essas tecnologias que a gente comentou brevemente, tanto de componentes, de células, de interconexão, a somatória de todos esses itens, hoje faz com que a gente
aproveite mais, né, maximize a potência das células. E esse CTM chega a quanto? Chega até 101, dependendo da configuração, dependendo do material que você usa, podendo chegar até próximo de 102%. Excelente. Então a gente, né, maximiza, a gente pega todas as áreas inválidas, por exemplo, espaçamento de células, a gente tem um black sheet que reflete, legal. que aí a gente consegue voltar novamente para a célula e isso a gente faz com que maximize a potência. Pensar num cenário onde se perdia 2 e agora pode ganhar até 2, a gente tem um ganho aí de 4%. Exatamente. 4% é um ganho fantástico dentro de um módulo fotovoltaico, né? Ainda mais se tratando de algo que realmente vai trabalhar ali muitas horas por dia, 25, 30, 40 anos, Com qualquer certeza. pequeno ganho é muito considerável. E o flash test, pessoal, é daqui que saem aqueles valores que você enxerga lá em STC. Então, seu VLC, o seu VMP, seu IMP, seu ISC, aqui ensaiado agora a nível de célula. Exatamente. Né? Nós temos também, vamos mostrar para vocês o ensaio a nível de módulo, né? O flash test a nível de módulo. Mas note que, realmente, é um trabalho de pesquisa e desenvolvimento muito focado, né? Você estuda a nível de célula e não somente a nível de módulo. Então, isso é muito legal de ser mostrado. Exatamente. Legal. O resultado é a soma dos ganhos de todos esses pontos, né? Então esse CTM de aumentando e aumentando é o ganho de desempenho óptico, desempenho elétrico, perdas resistivas, perdas de interconexão e desenvolvimento de células. Então a gente trabalha sempre em todos esses aspectos para a gente atingir módulos mais e mais eficientes. Que legal. Isso tudo é uma tecnologia já dominada pelo Brasil. Né? Exatamente. Então, mostrando realmente na prática que o Brasil está realmente desenvolvendo tecnologias de módulos fotovoltaicos e não simplesmente montando, né, como Com certeza. muitos pensam. Então, mostrando realmente para vocês na prática, muito legal, o flash test. Então, só resumindo, ele vai ensaiar as características em STC, os 1000 watts por metro quadrado, 1.5 AM, vai ensaiar lá os 25 graus da célula e vai nos entregar todas as características elétricas. Exatamente. Então, tensão de circuito aberto, tensão de máxima potência, corrente curto-circuito, corrente máxima potência e assim por diante. Seguindo para o próximo ensaio. Bom, aqui a gente tem um equipamento para a realização dos testes de eletroluminescência. É um teste já conhecido por ser feito nos módulos fotovoltaicos também. É aquele teste onde a gente consegue enxergar as trincas, as microtrincas, mas na realidade ele é um teste muito mais importante do que só trinca, né? Então a gente consegue enxergar defeitos nas células, defeitos no próprio semicondutor, entre outros diversos problemas que a gente pode ter. Defeitos de solda, defeitos... Ele é um excelente teste aí que a gente faz antes. Esse aqui é feito na célula, antes de a gente fabricar, antes de a gente processar os componentes para formar o módulo. Importantíssimo na etapa de pesquisa e desenvolvimento, onde você estuda vários tipos de ribbons, vários tipos de solda, vários tipos de diferentes combinações ali dentro da célula fotovoltaica. Com certeza. Então, pessoal, teste de eletroluminescência a nível de célula, né? Comumente a gente vê a nível de módulo. Vamos mostrar para vocês também a nível de módulo. Isso é uma curiosidade de muitos, né? Como identificar um módulo fotovoltaico danificado? Sim. Então, a gente falou, inclusive, do road test que a BYD realizou. Sim. Então, rodou as estradas do Brasil, essas belas estradas, né? Poucos buracos. Identificou diversos problemas no módulo fotovoltaico após esse estresse. Como que foi identificado? Através do ensaio de eletroluminescência realizado aqui dentro. Exatamente. Né? Então a gente vai detalhar para vocês daqui a pouquinho o ensaio de eletroluminescência a nível de módulo, mas saibam que aqui eles também fazem a nível de célula. Então, exatamente. Muito legal. Realmente é entre aspas, um raio-x da célula fotovoltaica. Para a gente seguir na linha de... Legal. E é entendido, pessoal, todo o estudo, né, e toda a tecnologia implementada na célula fotovoltaica, chegamos aqui à planta de manufatura, que é a planta onde vai ser realmente montado e fabricado o módulo fotovoltaico como um todo. E aí o Rodrigo vai explicar os detalhes, começando lá nos ribbons, na célula, na montagem do backsheet, na montagem do frame, do vidro e assim por diante. Exatamente. Bom, aqui, até agora a gente explicou um pouquinho o que antecede os processos de manufatura, né? Então, basicamente, nós temos o corte a laser numa fábrica, nós temos o processo de corte a laser, que nós já detalhamos. Do corte a laser, nós abastecemos esse equipamento, que nós chamamos de stringer. Legal. A stringer, ela solda as células junto
com os barramentos. Perfeito. Então aqui a gente consome os ribbons, as células e e fluxo de solda também, que é muito importante, né? Então é um componente que a gente agrega aqui no produto. É uma solda especial também. Sim, sim. Legal. É um processo de solda bem detalhado, né? Que a gente precisa garantir a qualidade da solda. Esse é um dos itens mais importantes para você garantir a vida útil do módulo por tanto tempo. Que legal. Então você tem que ter uma solda de qualidade, você tem que garantir tudo isso, né? A repetibilidade do processo, enfim. É um processo bem produtivo, né? Então você tem é um processo bem detalhado de soldagem. Que legal. E essa é uma planta de estudo, só que a mesma utilizada em escala real, né? Exato. Escala de produção. Esse é um equipamento que você vê muito parecido na fábrica, porém esse equipamento ele foi pensado para nos trazer a flexibilidade que a gente precisa dentro de um laboratório. Perfeito. Então aqui a gente processa diferentes tipos de células, diferentes tecnologias de células, diferentes tamanhos, diferentes números de ribbons. Então a gente consegue, né, ter essa flexibilidade para a gente produzir os nossos dispositivos fotovoltaicos, que são mais variados aqui, né? Perfeito. Toda a estrutura do laboratório foi pensada para a gente ter a flexibilidade que a fábrica não nos dá. Que legal. E consegue realmente fabricar esses módulos que estão sendo ensaiados, diferentes tecnologias. Com certeza. Né? Isso é muito legal. Então aqui a gente tem os ribbons, fluxo de solda. Perfeito. Aqui, essa é a estação de soldagem. Então aqui a gente tem todos os manipuladores que vão posicionar as células com os ribbons trançados. Na esteira a gente tem uma rampa de aquecimento, a estação de soldagem, uma rampa de resfriamento. Legal. E aqui a gente tem as strings soldadas, tá? Que são inspecionadas aqui. Inclusive, esse equipamento tem um teste de eletroluminescência integrado também. Legal. Então, logo após soldagem de cada string, a gente tem a checagem, tá, da pura eletroluminescência, se houve alguma falha de solda, se houve alguma trinca no processo. E daqui a gente já sai com todas as strings, neste caso em calhas, né, que nós chamamos, as strings saem nas calhas e segue para a montagem do módulo, fora da máquina. Que legal. Então aqui os processos são manuais, né, a gente não tem, o laboratório não é pensado para ter produtividade, sim flexibilidade. Pessoal, e esse é o produto acabado, né, o produto onde realmente você tem a célula fotovoltaica, os ribbons e todas as soldas, inclusive que passam por ensaio então de eletroluminescência a nível de células e soldagens para garantir que a montagem vai receber essas strings de células perfeitas. Perfeito, né? exatamente. Que legal. E aí depois, aqui óbvio, a nível de laboratório não faz sentido ter uma montagem automatizada em escala fabril. Isso que né? vocês vão ver na nossa fábrica lá embaixo, né? Exato. Todo o processo que tem para você ter a produtividade, que no laboratório não é necessário. Legal. Então aqui de forma manual a gente traz as calhas de strings, pega todas as matérias-primas, o vidro, o encapsulante frontal, é posicionado cada string na sua devida posição, é feita a solda manualmente, né, dos barramentos e tudo mais. E daqui a gente segue para a laminação. A gente tem uma laminação também de tamanho reduzido também, né? E onde a gente faz a laminação para ter o aspecto que a gente conhece do laminado, né? Que legal. Fazer o derretimento dos encapsulantes, a reação química dos encapsulantes, que também acontece durante a laminação, e ter esse aspecto, né, do módulo sem bolhas, sem ar, sem nada, né, tudo colado nesse aspecto bonito, translúcido. Que legal, né? que legal. Os encapsulantes antes da laminação são opacos quando a gente vê a matéria-prima. Não é todo mundo que vê, mas a gente que está acostumado com a fábrica. Ele é um material opaco que não tem tanta resistência mecânica, mas após laminação ele ganha translucidez. Em curtas palavras, como que é o processo de laminação para que todos entendam? Assim, basicamente, após a montagem, nós temos, a gente chama de o sanduíche, né? A gente tem o vidro, encapsulante, a matriz de células, toda soldada, encapsulante traseiro e backsheet. Tá? Então tem todas essas camadas soltas, então você consegue folhar, né? Ver todas as camadas. Legal. Essa pilha de materiais, ele entra no processo de laminação. São vários steps, né, vários passos de processo que envolvem vácuo para remoção de todo o ar, impurezas, né, de ar que existe dentro entre as camadas, temperatura, tá? Então hoje em torno aí os processos de laminação giram em torno aí a 140 graus a 150 graus, Legal. podendo variar um pouco para cima e para baixo, depende do fabricante, depende do processo.
e depende do encapsulante também, tá? Claro. Então tem diversos tipos. O mais comum é o EVA, né, que a gente está mais acostumado para os módulos single glass monofaciais. E aí você envolve temperatura e pressão. Então é vácuo, temperatura e pressão. E aí, E aí você tira todo o ar, derrete todo o encapsulante. Além de derreter, tem uma reação de crosslink que acontece também. Tá? Então ele é um polímero que não tem as suas ligações primárias ainda realizadas antes da laminação. Então ele precisa de tempo também, não é só temperatura derreter. Ele precisa de um tempo a essa temperatura para que essa reação química aconteça, dê a resistência mecânica que o encapsulante precisa ter a translucidez que o encapsulante precisa ter e dá a durabilidade, a vedação, toda a resistência contra a umidade, que é tão importante. Por isso que a laminação é um processo tão crítico também, para garantir a durabilidade do produto. Aí só falta, claro, colocação das estruturas, das caixas de junção, os testes, né? Na fábrica vocês vão visualizar isso um pouco melhor, né? Tem vários passos após a laminação ainda, e que ainda são necessários. Testes de isolamento, ver se teve algum problema, o próprio flash test, a gente tem testes, o próprio visual mesmo, né? Ver se você não teve nenhum tipo de problema. E por fim, teste de eletroluminescência final, né? Então a gente tem vários pontos de checagem de eletroluminescência para garantir. Tem a eletroluminescência da célula, tem a eletroluminescência da string de células, depois a eletroluminescência pós-laminação, depois pré-laminação e pós-laminação e produto acabado. E é por isso, né, que de fato o fabricante, né, a BYD, te entrega um módulo Free PID, né? Porque de fato ela garante todas as etapas do processo. Pessoal, tudo isso feito no Brasil. Vocês acompanhem aí que vocês vão conhecer todos esses processos. Pessoal, então saiu da montagem das strings, vai fazer a laminação nessa máquina. Todo o processo que o Rodrigo nos explicou, óbvio, aqui numa escala de laboratório. Exato. Né? Vocês vão ver na fábrica uma escala muito maior. Mas para quem não viu, né, como que é feito de fato todo o processo, né, como que é formado esse módulo fotovoltaico. Desde a célula, do corte, né, do estudo da célula, da formação das strings, da soldagem, da laminação, depois a montagem do frame, montagem da junction box, né? E aí realmente a gente tem praticamente aí produto acabado. E antes de realmente ser liberado para venda, ele vai lá para o ensaio de eletroluminescência a nível de módulo agora, né? Flash test e eletroluminescência. Flash test também. A gente só tem certeza da potência final do módulo após a confecção dele. Então, 100% dos módulos, eles são testados e etiquetados após teste. E aí que é garantido o 0 mais 5%. Exatamente. Ou mais 3%, não sei que nível que vocês estão. Isso, a gente ainda trabalha com 0 a 5, né? A gente sempre arredonda para baixo a potência, né? Dentro desse range. Mas aí vai de cada fabricante também, mas sempre após o teste do flash test. Que legal, então 100% dos módulos após o término da fabricação vão passar pelo flash test, onde ele garante que ele vai entregar no mínimo a potência que está especificada no datasheet. Exatamente. Então se tiver lá 550 watt-pico é 550 mais 5%. A tolerância é sempre positiva e nunca negativa. Então sempre entregando no mínimo o que te prometeu ou um pouquinho mais. Exatamente. Perfeito? Legal. E também para garantir as características dos níveis de tensão e corrente e seguindo ali pelo ensaio de eletroluminescência para garantir que é realmente um módulo íntegro, né? Que não teve nenhuma degradação, que não teve nenhum problema em todo esse processo. Vocês viram que não é simples, né? Dominar essa tecnologia deve ser uma batalha. Exatamente. Todos os módulos 100%, eles passam após laminação e montagem dos componentes finais, eles passam pelos testes de segurança, de isolamento e aterramento. Legal. Pelo flash test e por eletroluminescência, 100% dos módulos. 100% dos módulos. Outros testes são feitos em base amostral, pois demoram muito tempo e tudo mais, mas na linha de produção a gente tem tudo isso automatizado para fazer em 100% dos módulos. Que legal, que legal. E é por isso, né, que até conversando com a galera aqui nos bastidores, o módulo nacional ele pode ser até melhor do que o importado, né? Então, muita gente também acha que o módulo nacional não tem qualidade, pelo contrário, né? Veja a tecnologia que já foi dominada aqui no Brasil e todos os critérios de avaliação e desempenho, né, e também segurança que são implementados realmente para te entregar um módulo de excelente qualidade.
Então, Com certeza. vocês estão conhecendo aqui realmente a realidade, não teve nenhum ajuste, não tem muito corte, é para vocês realmente se sentirem dentro aqui conosco do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento da BYD, da BU Solar, né? Focado então na BU Solar. E chegamos então agora no Flash Test, né? Então o Rodrigo vai mostrar para nós o Inside Flash Test. Creio que tem até um módulo aqui dentro já, que inclusive Sim, a galera está sim. trabalhando, a gente vai atrapalhar um pouquinho. Podemos abrir aqui? Aqui. Então, só para mostrar um pouco melhor, né? Esse é o Flash Test a nível de módulos, onde basicamente a gente faz todas as medições de curva IV. Ele é um equipamento similar ao que nós temos na linha de produção, porém ele é para laboratório, então a gente tem mais, a gente consegue medir e caracterizar mais parâmetros do que na fábrica. Que legal. Então aqui ele tem a função principal do equipamento é medir os módulos na condição STC, que são os parâmetros de datasheet, o padrão mundial, né, de medição de módulos, mas aqui também a gente consegue variar as questões de irradiância. Ao invés de 1000 watts por metro quadrado, a gente pode fazer 800, 600 e investigar a operação do módulo a diferentes níveis de irradiância, diferentes faixas espectrais também. Legal. A gente consegue alterar o espectro da lâmpada. Legal, temperatura, né? Extremamente temperatura importante também. para as características do Brasil. Exatamente. A gente tem regiões que chega a 40 graus Celsius de temperatura ambiente. Exatamente, é possível caracterizar os coeficientes térmicos dos módulos. Que legal. E então todo equipamento aí feito para laboratório, para a gente poder ter essa liberdade de caracterizar todos esses pontos. Pessoal, então muita gente se pergunta, de onde saem aqueles números de datasheet? É do Flash Test, tá? Então, Sim. comumente em STC, 1000 watts por metro quadrado, temperatura da célula 25 graus Celsius, mas dentro do laboratório aqui da BYD eles conseguem ensaiar diversos cenários, tem diversas máscaras, conseguem mudar a irradiância, conseguem mudar a temperatura, espectro amostral, para realmente ensaiar as características reais também, né? Conhecer realmente o funcionamento do módulo em características operacionais voltadas especificamente ao clima e às características do Brasil. Com certeza. Então isso é muito legal e ali a gente consegue mostrar um resultado, então. Ali a gente tem uma curva IV. Com certeza. Esse é um relatório, né, padrão que a gente faz aí de alguns módulos, né? Ali está a curva IV traçada dos módulos. Perfeito. Com serial, exatamente do módulo que estava em teste. E muito parecido com o que o pessoal está acostumado a ver nos datasheets, né? Legal, então exatamente legal. a saída que a gente leva no datasheet. Claro, os dados do datasheet são médias, né, de vários produtos, a gente não tem um datasheet por módulo, claro, sim. mas são médias de acordo com a classificação da potência. Pessoal, então vocês conheceram o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento da BU Solar aqui da BYD em Campinas. Eu fico muito animado, isso aqui parece um parque de diversões realmente. Com Espero certeza. que vocês tenham conseguido acompanhar, agradecer o Rodrigo por nos acompanhar aqui nessa trajetória, compartilhar um pouquinho do conhecimento, todos os ensaios que vêm sendo feitos. É muito gratificante ver esse desenvolvimento no Brasil. Legal. Quebra o paradigma Com certeza. realmente, né? Porque a gente vê que a tecnologia foi dominada, está sendo aprimorada. E para fechar, vamos ver um módulo finalizado. Vamos, claro. Né? Que é até um ponto. Quer falar um pouquinho sobre o lançamento da BYD, módulo de 705 watt-pico, com heterojunção, né? Que foi desenvolvido inclusive aqui no Brasil, trabalharam muito nisso. E aí, para fechar essa nossa visita, fala um pouquinho. Primeiro, como que começou essa trajetória, de onde saiu a heterojunção, como que foi o trabalho realizado aqui no Brasil e o quão gratificante é ver isso em prática, né? Porque acho que nada melhor do que você ver em prática tudo aquilo que você realmente se dedicou e se esforçou e passou noites pensando, né? Com certeza. Bom, aqui no departamento de P&D a gente tem tanto o pessoal que trabalha com busca tecnologias no mercado, tendências de tecnologia mundiais, né, para a gente estar investigando, estar por dentro, estar conhecendo e desenvolvendo as tecnologias. E uma das tecnologias mais promissoras, né, para o futuro, que vai chegar ao mercado, então é P&D aí próximo ao mercado, né, não é aquele P&D conceitual, são as tecnologias de heterojunção, TOPCon,
entre outras tecnologias, mas essas são as mais fortes. E a gente escolheu, né, a heterojunção para estar trabalhando inicialmente. E nessa escolha nós desenvolvemos fornecedores, né, desse tipo de tecnologia de célula. Desenvolvemos outros fornecedores de ribbon, de fluxo de solda, desenvolvemos os parâmetros de solda internamente aqui no laboratório utilizando a infraestrutura apresentada e fizemos mini módulos maiores e conseguimos chegar até o nosso objetivo maior era romper a barreira dos 700 watts, né? E é possível com essa tecnologia, então a gente consegue fazer esse range de potência. Ele é um módulo ainda que está em nível de protótipo. A gente está desenvolvendo para lançar ele no mercado o mais breve possível, assim que, é claro, né, envolve custo, envolve várias questões. Uma dos principais pontos a gente buscar a heterojunção é justamente não é só a potência, mas também tem coeficientes térmicos reduzidos, o que para o Brasil faz muito sentido, com um país quente, país tropical. Então a gente sabe que as perdas térmicas aí, qualquer análise e simulação que a gente vê, as térmicas são sempre o principal. E essa tecnologia, além de dar altas eficiências, ela também traz essas vantagens. Em curtas palavras, para quem nunca ouviu falar sobre heterojunção, o que é a heterojunção? Sim. A heterojunção é uma célula à base de silício cristalino também, porém a gente tem uma camada de silício amorfo, tá? Que é um outro tipo de material em que ele tem uma eficiência espectral complementar à do silício cristalino. E isso faz com que a gente consiga atingir esses níveis de eficiência mais altos. E além dessa vantagem, a gente também tem, o silício amorfo, ele tem um coeficiente térmico reduzido. Então isso faz com que a eficiência do módulo em ambientes mais quentes seja superior, as perdas são reduzidas. Então não é só o watt-pico que melhora, mas sim os yields, os PRs das usinas devem também melhorar. E isso, os projetos de P&D, a gente quer demonstrar tudo isso. Então a gente desenvolveu o nível de processo, desenvolvemos os produtos, estamos ainda otimizando todos esses processos. Vamos instalar em campo, vamos monitorar para aí a gente levar para o mercado exatamente o que isso vai trazer. E claro, pode ter os lados negativos também, então a gente está aqui para responder, estudar, verificar os problemas, verificar as soluções, criar soluções para os problemas e trazer inovação, né? Eu acho que esse é o principal ponto. O principal objetivo do departamento de P&D, de todo esse parque de diversões, é justamente trazer novidades, mostrar que a gente está antenado, né? A tecnologia que estão trabalhando fora, a gente trazer para cá, desenvolver e tropicalizar também. Esse produto pode ser bom para outros países, mas pode ser melhor para o Brasil ou vice-versa. Os próprios módulos são mundialmente padronizados, né? Por que não a gente ter um módulo mais adaptado para os climas brasileiros, né? Então você aumenta o espectro amostral, você reduz as perdas por temperatura. Exatamente. O silício amorfo é um silício sem forma, né? É um silício depositado então nas células fotovoltaicas e traz a heterojunção. Então vocês conhecendo, né, e esse é o nosso objetivo, em primeira mão, qual que é a linha de tendência de mercado, né? O que está sendo estudado, né? Como realmente entender a evolução dos módulos fotovoltaicos, até para que você consiga trabalhar isso no seu dia a dia. Explicar para o cliente final as diferenças, as vantagens. Com certeza, você vai vender um módulo BYD, você vai ter esse conteúdo para mostrar para o seu cliente final, né? Mostrar que realmente estão no Brasil, estão aqui para ficar, crescendo cada dia mais e desenvolvendo novas tecnologias para as características do Brasil, né? Então isso é extremamente importante. Muitas vezes a gente tem módulos, né, extremamente eficientes, mas a baixas temperaturas, né? Então o cenário brasileiro é um cenário diferente, isso tem que ser considerado porque tem um impacto gigantesco na produção do módulo fotovoltaico, na eficiência como um todo, né? Então, Rodrigo, obrigado. Imagina, que excelente. Prazer foi meu. Conhecer esse laboratório fantástico aqui da BYD. Existe um segundo que num segundo momento a gente vai visitar também e trazer para todos vocês. Sim, e tem o laboratório de campo também, né? A usina que eu acho que vocês vão visitar hoje à tarde também. Vamos sim. Então esse é o laboratório mesmo, ambiente de desenvolvimento, mas a gente também tem um laboratório de campo, onde é fundamental a gente pegar esses nossos brinquedos aqui, instalar e demonstrar que em campo ele performa, se a degradação realmente condiz com o que a gente
espera, né? Claro. Então, o estudo de campo é fundamental dentro da fotovoltaica também, e vocês vão lá conhecer e mostrar um pouquinho também. Vocês vão acompanhar esse estudo de campo, né? E realmente entender o que dá certo e o que dá errado. É o que diz, né? O ditado. Na prática, a teoria é outra. Com então, certeza, realmente, a prática é fundamental nesse processo. Pessoal, vamos lá que tem muito para acompanhar ainda. Galera, e aqui dentro do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento da BYD, é realmente notório o investimento que vem sendo feito pela empresa em pesquisa e desenvolvimento de conteúdo local, né? Conversando com o Rodrigo, vai chegar a marca de 50 milhões de reais investidos. Isso é excelente porque não é só a evolução de produto, mas também a evolução de pessoas. A gente diz que realmente as pessoas são a base de tudo, né? Não adianta você ter um excelente produto e não ter boas pessoas. Então aqui a gente pode enxergar, inclusive, a formação de novas pessoas, a oportunidade realmente de vivenciar na prática as novas tecnologias e desenvolver no mercado brasileiro. E aí, o Rodrigo, que é o gerente da unidade, vai nos explicar em detalhe como está esse desenvolvimento no mercado brasileiro. Perfeito. Bom, a gente gosta sempre de falar, né, pessoal, a indústria nacional de módulos fotovoltaicos do setor, ela impulsiona muito essa parte de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento nacionalmente. Então, através do nosso departamento de P&D, hoje, como você já mencionou, esse ano a gente está batendo a marca aí de investimento de 50 milhões de reais investidos no país. Tá? Que legal. Isso, investimento que foi, claro, em projetos internos, em toda essa infraestrutura que a gente mostrou, convênios com universidades, com a Unicamp, laboratório em parceria com a Unicamp, laboratório de campo. A gente tem convênios com outras instituições de pesquisa, todas nacionais. Que legal. E tudo isso, uma das principais entregáveis aí do P&D, além de inovação, produtos novos, é a formação, né, de mão de obra capacitada. Então, de nada adianta você ter uma infraestrutura, você ter tudo se você não tem. O que mais demora é a gente ter a formação de profissionais capacitados no mercado para a gente melhorar os níveis, né, do mercado, dos níveis de produto. Então, a indústria, isso é algo muito importante ser citado, né? Não é só produtos, e sim todo esse recurso humano que cada um desses projetos que a gente tem linhas de pesquisa aí em todos vários níveis, né? Desde de reliability, módulos, manufatura, como vocês viram aqui, pesquisa de campo, e agora a gente vai estar entrando as nossas futuras linhas de pesquisa em células fotovoltaicas. Então, os processos de manufatura da célula fotovoltaica. Hoje, a gente não tem essa unidade, não tem nada no Brasil de manufatura de células fotovoltaicas, que são os ovos de ouro aí do setor, né? É onde se agrega mais valor, a matéria-prima que nós temos aqui no país. Claro. Então, nos próximos anos, a gente tem esse objetivo, a gente quer trazer a indústria para o Brasil, toda a cadeia, e sim desenvolver o mercado de ponta a ponta, né? Que é tão estratégico, a gente sabe aí, de acordo com as previsões, é uma realidade no Brasil, mas é uma realidade mundial, né? A energia solar é extremamente estratégica para qualquer país. Claro. E aí a função do P&D, a gente gosta muito de citar isso, né? E a indústria nacional impulsiona isso. Que legal. Então, é legal, às vezes o pessoal não tem essa noção, né? De estar trazendo esse recurso para universidades, não é só aqui dentro da ABYD, não, é em parceria com universidades, a gente traz essa infraestrutura, fica disponível também para projetos em parceria com universidades e tudo mais. E assim, eu sempre vejo que o resultado disso, um dos principais é a formação. É você ter profissionais capacitados, é você ter conhecimento no país. Claro. É só com isso que a gente tem inovação de verdade. Exato. E isso leva tempo, isso precisa de investimento, e isso é de extrema importância. Pessoal, então, muito feliz de ouvir essas palavras, né? Saber que, de fato, a gente já está a um passo de realmente fazer a produção de células no Brasil, né? De fato, de fazer a extração do silício, que dá 27% da crosta terrestre. Então, matéria-prima nós temos em abundância. Nós temos diversas outras matérias-primas que são extraídas do Brasil, beneficiada fora, e a gente vende por um preço muito baixo e compra por uma fortuna. Então, realmente, esse é o trabalho do P&D, é aproveitar a matéria-prima que nós temos e beneficiá-la, né? Dar valor àquilo. E para isso, realmente, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de parcerias, né? Então, levar a indústria para as universidades também é fantástico.
né? Isso é muito legal, muito valioso realmente. E saber que a gente está a um passo de ter um módulo completamente nacional, né? Exatamente, esse é o nosso objetivo. E vendo a transição energética, é o que é necessário, né? O Brasil precisa de energia e a fonte solar fotovoltaica ela está disponível de norte a sul do país, rápida implementação, baixo custo. Então, ver que a indústria nacional está acompanhando esse desenvolvimento é fantástico. A gente já ganha o dia e com certeza você aí também está muito feliz sobre e conhecer um pouquinho mais sobre esse processo, né? Caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida, contem sempre com a BYD no Brasil. Inclusive, eu vou puxar um gancho aqui. Na época que eu trabalhava em fabricante, era de inversor, algumas universidades nos procuravam, né? Alguns estudantes, inclusive, nos procuravam para pedir um apoio, né? Sim. Conhecer um pouco mais sobre a tecnologia, conhecer a prática, ter um produto às vezes para ensaiar, saber que vocês têm já essa parceria, que já tem essa disponibilidade, é muito legal. Com certeza, com certeza. Isso é importante demais na formação dos profissionais, né? E nessa área que é nova no país. Então hoje a gente tem poucas faculdades, poucos cursos. Claro, estamos graças crescendo, né, ao mercado, graças a todo esse trabalho que a gente vem fazendo em conjunto, né, todos, né? Isso vem melhorando, mas ainda tem muito a ser feito. Que legal. Então esse é um trabalho muito bacana aí que precisa todo mundo dar as mãos aí para a gente sempre melhorar. Isso aí. Mais. Rodrigo, obrigado, parabéns por todo o trabalho que vem sendo realizado. Galera, vocês acompanharam aqui o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento, dos outros que a gente vai apresentar para todos vocês. Então acompanhem aí, que tem muito mais para vocês.